da palavra de Deus. Estamos alegres por estarmos aqui reunidos com os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Conforme autoriza o nosso pastor, fazer a leitura da palavra. 1 Coríntios. Glória a Deus. Versículo de número 18. Depois dos Evangelhos, vamos ter lá Atos Romanos e 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo de número 18. Vamos ler alguns versículos, amém? Capítulo 1, versículo 18. Fui testado o coração agora, graças a Deus foi aprovado. Glória. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos para o versículo de número 26, do mesmo 28, do mesmo capítulo. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você pode dizer amém? Vamos orar. Senhor, queremos te louvar por tua palavra, por estarmos aqui, e glorifica o teu nome sobre as nossas vidas. Fala conosco, nos ensina, nos instrui, Senhor, diante da tua palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja senta dizendo amém. Glória a Deus. Irmãos, essa carta aos Coríntios, nós estamos lendo mais uma vez em nossa congregação, e eu pedi uma direção ao Senhor para que a gente pudesse estar trazendo uma palavra esta noite, e eu não poderia fugir daquilo que Deus colocou em meu coração. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para acompanharmos, aleluia, obrigado, a leitura, e conforme, porque essa carta aos Coríntios, ela tem 7 problemas. Quantos problemas, irmão? Repita comigo, 7 problemas. E esses 7 problemas a gente vê hoje dentro das igrejas, né? E assim, os problemas, cada problema ele tem a sua solução. O problema é que a gente está tão distante da palavra de Deus que a gente não consegue ver. Quando olhamos, aleluia, a fundação dessa igreja dos Coríntios, nós podemos perceber em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que Paulo foi aquele que fundou a igreja de Corinto junto com Áquila e Priscila, na sua segunda viagem missionária. Paulo, analisando o campo em Corinto, ele viu, olha para cá, se concentre nas coisas de Deus, amém, irmão? Ele percebeu que o lugar próprio para se montar a igreja tem duas situações. Olhe para cá. Primeiro, o lugar próprio de montar a igreja é quando já tem um povo fundado, já idoso, em uma fé, em defesa de uma fé, ou é em um lugar que teve uma grande catástrofe, que está passando por uma situação, que está nascendo casas, famílias naquele lugar. Na nossa mente é um lugar que já está estruturado, é um lugar que já está ambientado, que já tem pessoas idosas, mas para Paulo não. Era um lugar que tinha passado por uma grande situação, que era Corinto. Quando Paulo visitou Corinto, ele viu, aleluia, que tinha muitas famílias se formando
pessoas ali que tinham passado, aleluia, por um grande temor de terra e que tinha água invadido e destruído aquela localização. Por isso agora o povo precisava da palavra. Porque a palavra Paulo em sua mente dizia, ela tanto tem poder de transformar, como de mudar, como de regenerar aquilo que foi destruído. Paulo entendia que o ambiente mais propício de poder pregar o evangelho é naquele lugar que tem uma necessidade urgente. Por isso que Paulo começa a investir lá em Corinto e começa a investir com a pregação do evangelho. Mas Paulo, quando sai daquela cidade, ele deixa igrejas fundadas, alicerçadas e relembrando, era apenas 56 anos que Cristo tinha ressuscitado. Então alguns que ali estavam, aleluia, ainda se comunicavam entre si e dizia: nós vimos Jesus ressurreto, nós vimos Jesus vencer a morte. Aleluia, não era 2000 anos, aleluia. Eu creio que aqui não tem ninguém acima de 56 anos, né, irmão? Tem não, né, irmão? Glória a Deus. Mas olhe para cá, em nome de Jesus. Quando você pergunta ao seu pai e à sua mãe, ele relembra ou não relembra de histórias que eles viram? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Em 89 eu nasci. Não era nem por estar dizendo isso, né, irmão? Mas em 89 eu nasci. E minha avó, ela tem 88 anos. Ela diz o quê? Que ela viu, no tempo que eu nasci, uma enchente que houve em São Lourenço. Então, na mente dela, a lembrança é palpável e real. Ela carrega na sua mente aquilo que ela viu há 36 anos atrás. Aqueles que ali estavam visualizavam a ressurreição de Cristo. E por isso eles diziam: é por essa ressurreição, é por Cristo ressuscitado que nós pagaremos o preço de montar igreja, mesmo quando alguém diz que não vai dar certo, de estar presente mesmo quando alguém diz que não tem jeito, de ir em frente, por mais que alguém disse: isso é loucura, você paga um preço tão grande e ninguém vê nada. Mas eles diziam: vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena pagar o preço por Jesus, porque nós vimos ele ressuscitado, aleluia, ele venceu a morte. Vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena pagar o preço para Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Vale o preço. E Paulo dizia que esse preço é válido, mas quando analisamos, olhe comigo, o capítulo 1 e o versículo de número 2, o que ele determina, o que ele escreve para a igreja depois de estar longe e ver aquela igreja ter perdido a direção em meio às situações. Ele diz: a igreja de Deus que está em Coríntio. Aí o que é que ele esclarece? Está todo mundo com a Bíblia aberta aí, irmão? Versículo 2, ele diz o quê? Santificado em quem? Chamados para quê? Santo. Irmão, é Bíblia, vamos ler a Bíblia. Chamado para ser o quê? Santos. Como assim? O nosso chamado é ser o quê, irmão? Repita comigo: santos. Eu não estou aqui como julgador não, viu, irmão? Amém? Eu sou santo e vocês são pecadores. Não. Eu estou aqui dizendo que nós somos chamados para quê? Ser o quê? Santo. E o que significa santos? Separado. Repita comigo: santo significa ser separado. Paulo estava dizendo: olha, Cristo chamou para vocês ser o quê? Diferente. Dê um glória a Deus. Meu Deus, diga um glória a Deus. Diga: Jesus me chamou para ser separado, aleluia, para ser santificado, para ser o quê? Separado das coisas que o mundo habita, ou no mundo habita. Mas de que forma? Aleluia. E é só um povo? Não, é todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles
e Senhor nosso. Aleluia. Olhe para esse irmão, diga a ele com carinho: Jesus nos chamou para sermos santos. Aleluia. Para sermos o que, irmão? Tem gente que fica bochechudo quando a gente prega sobre isso, né, irmão? Mas olhe para cá, em nome de Jesus. A gente tem que andar em santidade. Sim ou não? Vamos falhar, sim ou não? Sim, mas Paulo diz, olha, devemos buscar a santidade. E para aquela igreja existia 7 problemas. Já vamos entrar nesses 7 problemas. Mas Paulo relembra aquele povo que eles não são santos, não é somente porque eles querem. É porque a graça que habita sobre a vida dele é que faz a cada dia eles buscarem a santidade. Aleluia! A graça que habita, eles fazem com que eles busquem a santidade. Mas ele relembra dizendo, olha, porque dentro daquela igreja, olhe para cá, tinha muita gente e tinha muito poder, e tinha muita pregação, tinha muita cura, tinha muita libertação, mas faltava amor. Glória a Deus, irmão. Ele dizia, olha, tem muita gente, não estou dizendo que é o caso da igreja, viu, irmão? A gente vai chegar onde Deus quer, mas eu estou dando uma introdução sobre o texto. Não fico com raiva do pastor, não. Amém? Amém, irmão? Dê um glória a Deus por isso. A gente está aprendendo a palavra de Deus. Amém? E a nossa obrigação como ministro da palavra é ensinar a igreja. Amém, irmão? Então ele diz, olha, que além de ser santo, além de ser separado, foi depositado sobre eles um poder diferente das demais igrejas. E que poder foi esse? Ele diz, olha, que de maneira nenhuma, verso 7, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Se era cura, tinha. Se era libertação, tinha. Se era dom de línguas, tinha tudo dentro da igreja de Coríntios. Só que o que começou? Quem profetizava achava que o seu dom de profecia era maior do que o de cura. Quem curava, aleluia, achava que o seu dom de cura era maior do que o de profecia. Quem falava em línguas achava que o dom de línguas era maior do que o de cura, do que o de profecia e do que o de libertação. Ficou dentro da igreja sem ordem. Você está entendendo? Dê um glória a Deus. Tinha um querendo ser maior do que o outro. E se esfriava. Aí o que aconteceu dentro da igreja? 4 facções se levantaram. Quantas facções, irmão? 4. A de Paulo, a de Apolo, a de Cefas, que era Pedro, e a de Jesus. A de Paulo entendia que pela graça nós somos salvos. Aleluia! A de Pedro entendia que aquele que dizia que era pela graça tinha que circuncidar e cumprir, aleluia, aquilo que o judaísmo dizia, que era não comer mantimentos, ter o Shabat, né? Ter aquelas situações, aquela ordenância que o judaísmo dizia, e ele dizia, olha, não, vocês que são gentis têm que circuncidar, porque senão vocês não serão salvos. E começou aquela contenda dentro da igreja. A de Apolo era aquela facção que falava bem, sabia conduzir bem, tinha uma boa palavra, mas cultuava a outros deuses, aleluia. E por fim, a de Jesus, aquele que dizia assim, ah não, aleluia, o meu pastor é Jesus, eu não escuto homem nenhum, eu só escuto a Jesus, porque Jesus é o meu pastor. Tem assim dentro da igreja, irmão? Sim ou não? Tem. 4 divisões. Aí Paulo agora escreve a carta para quê? Para organizar.
aquilo que estava desorganizado. Irmãos, olhe para cá. Eu não estou dizendo que é o caso daqui, viu, irmão? Estou pregando a palavra. É aquilo que tinha na igreja de Coríntios. E Paulo, quando escreve essa carta, ele começa a esclarecer. Olhe para cá. Na igreja de Coríntios, o que é que acontecia? Na região de Coríntios, tinha muitos pregadores, pastor, e muitos sábios daquela época, gregos, que eles se apresentavam para mostrar tanto a oratória como a sua sabedoria dentro e fora, no centro da cidade. Então, normalmente ele pegava, aleluia, os seus papiros e começavam a bradar, a falar bonito, a contar sobre coisas que aconteciam no mundo, a qual a ciência ainda não tinha determinado. Como assim? Dentro de Coríntios tinha os mais sábios daquele período e tinha também, aleluia, o maior templo da deusa Diana, aleluia, que era 1000 mulheres, aleluia, que eram prostitutas, aleluia, e que se ambientavam todo dia naquele lugar. Aí tinha crente que de noite estava na igreja e de manhã estava no templo pagão, aleluia. Aí Paulo, sabendo do que aconteceu, foi enviado a Paulo uma carta. Olhe comigo o capítulo 1, irmãos. Glória a Deus, aleluia, versículo de número 10. Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos um no mesmo sentido e um em mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Olhe para cá. Como é que se acaba uma fofoca? Dizendo quem foi que disse. Dê um glória aí. Como se acaba uma fofoca? Dizendo que eu soube, eu disse, alguém disse, chegou aos meus. Paulo disse não. Quem me mandou a carta foi da família de Cloe. E se tiver mentindo, a gente organiza frente a frente, soluciona o problema e acaba com isso. Mas eles estão dizendo que entre vós há o quê? Contenda. Aleluia. Dê um glória a Deus. Diga para esse crente, sabe como se acaba a fofoca? Oh, glória a Deus. Dizendo quem foi que disse. Dê um glória aí. Dê um glória aí, irmão. Aleluia. É assim, irmão, que se acaba. Pega um de cá, outro de lá e disse, vamos resolver agora. Tu dissesse o quê? Não, eu disse que fulano disse isso. É verdade ou é mentira? Acabou-se. Paulo queria solucionar o primeiro problema. Era o quê, irmão? Dissensões. Diga comigo. Dissensões. Esse negócio de alguém me disse, alguém me falou, eu soube de alguém, já não é de Deus. Não é assim, meu pastor? Sim ou não? Sim ou não, meu pastor? Não é assim? Estou sabendo, me disseram. Não, tira isso para lá. Me contaram. Isso já não tem procedimento. Porque se a pessoa que falou não tem coragem de dizer na frente, né, irmão? E ela se esconde por trás para dizer, porque alguma coisa tem. Aí Paulo, para solucionar o problema, ele diz o quê? A verdade. Quem foi que disse? Sim ou não? Aí agora ele diz que além disso, glória a Deus, tinha muita gente que tinha um ego muito grande. Um ego esse que dividia o que era de Deus e o que era do homem. Olhe para cá, olhe para cá. Ele diz assim, olha, porque para muitos a nossa sabedoria é o suficiente para o poder de Deus estar. E não é, irmão. Glória a Deus. A sabedoria, ela tem que estar ligado com a humilhação perante o Senhor. Quanto mais você está perto de Deus, mais humilde você é. Aleluia. Quanto mais
você se aproxima de Jesus, mais aquebrantado você é. Aleluia! O orgulho não está ligado a quem é servo de Jesus Cristo. Aleluia! Não está ligado, irmão. Não fique com raiva de mim, irmão, mas é a palavra. Paulo diz, verso 18, porque a palavra da cruz, aleluia, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, aleluia, aleluia. Era tanta gente sábio, aleluia, em Coríntios, mas quando o pequeno abria a boca, o céu descia. Tem pequeno aqui esta noite, tem pequeno aqui esta noite. Jesus quer te utilizar, não pelo tamanho que tu és, mas pela humilhação que tu estás na presença do Eterno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A gente pensa o contrário, né, irmão? A gente pensa que, aleluia, cada vez que Deus nos exalta, mais a gente tem que se orgulhar. Não, mais a gente tem que descer. Mas a gente tem que o quê? Descer. Glória a Deus. Está todo mundo entendendo, irmão? Amém, irmão? A presença de Deus, a graça do Senhor, ela está ligada com a humilhação. Veja o versículo 19 do capítulo 1. Ele diz assim, ó, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Em Corinto tinha tanta gente inteligente, irmão, que se a gente olhar o período histórico, os mais inteligentes do mundo habitavam naquela região. E quando eles abriam a boca, missionária, quando eles abriam a boca, o povo sentava para ouvir. Aí agora Deus pega, oh glória, pessoas que não são, pessoas que não têm, pessoas que não é, pessoas que não faz, e começa a usar eles dentro daquela cidade, aleluia, dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente, e começa a confundir aqueles que eram. Oh glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Jesus vai utilizar você, aleluia. Não importa como você chegou aqui, não importa quem você é, Jesus quer te utilizar como instrumento do céu e vai confundir alguém ao teu respeito, aleluia. Oh glória a Deus. Jesus estava confundindo os sábios daquela época, e Jesus ainda confunde os sábios de hoje, irmão. Glória a Deus. Mas só que Paulo entendia que também dentro daquela igreja, ele começou a ver sinais. Os pequenos falavam e sinais aconteciam. Pessoas falavam e sinais o que? Acontecia. Enquanto os sábios que estavam falavam e nada acontecia. Aí Paulo, ele diz assim, olha, versículo 22, porque os judeus que ali estavam pediam sinal que Jesus iria voltar, e sinal esse
que eles queriam a comprovação, aleluia, que Jesus ressuscitou. Então eles precisavam tocar, eles precisavam ver, para que entendesse e compreendesse e defendesse a tese que Jesus Cristo ressuscitou. Então eles não criam por fé, eles criam até visualizar que Cristo ressuscitou. Então quando a gente olha, aleluia, a maioria dos ateus, eles querem ter, aleluia, uma comprovação real que Jesus ressuscitou. Não é assim, irmão? Sim ou não? E pode perceber, a maioria dos ateus são pessoas muito inteligentes, muito cultas. Isso vem, aleluia, deste princípio que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Mas só que ele começou a mostrar que Deus usa, aleluia, os pequenos, os humildes, aleluia. Quando olhamos, aleluia, e não percebemos o poder de Deus revelado. Eu conheço, irmão, e eu vou voltar para o texto, uma senhora, ela tem 62 anos, glória a Deus. O nome dela é Irmã Maria. Ela é conhecida como Mãe Maria. Ela entra, irmão, nos presídios de Recife e acaba a rebelião. Ela puxa das duas pernas. Qualquer dia eu vou trazer ela aqui para ela dar um testemunho. Ela puxa das duas pernas assim, irmã. Ela anda assim, ó. O testemunho dela é muito forte. Mas quando está uma confusão dentro do presídio, ela pega a Bíblia dela, bota aqui debaixo do braço e entra onde nenhum sábio, onde nenhum juiz, onde nenhum advogado entra. Glória a Deus. Aleluia. É as coisas acontecendo e ela no meio da guerra. Sabe por quê? É isso que Paulo estava dizendo. É poder de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, oh glória, é poder de Deus. Aleluia, é poder de Deus. É poder de Deus. Deus deposita autoridade para a vida daqueles que buscam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus utiliza aquela mulher nos presídios. E Deus utiliza, aleluia, muitos de nós, aleluia, em momentos certos, para a finalidade que é a obra de Deus. Glória a Deus. Mas quando olhamos, irmãos, lemos, glória a Deus, o versículo de número 28 do capítulo 1, também começamos a compreender que Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Se pudéssemos olhar e ver o que Deus fez em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, visualizamos que Deus pegou aquelas pessoas que não sabiam falar em outras línguas e fez com que elas falassem pela descida do Espírito Santo. Aleluia. A obra de Deus, ela tem a sua finalidade. Mas Paulo agora, quando chega no capítulo de número 2 da primeira carta a Coríntios, ele começa a falar o caráter da sua pregação. O caráter, aleluia, da palavra a qual ele ministra, a palavra a qual ele proclama. E ele diz: irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia, olhe para cá. Às vezes a gente quer muita coisa dos pregadores, e às vezes a gente não está disposto a entregar nada para Deus. O que
O que Paulo estava tentando dizer, irmãos, é que a igreja de Coríntios, neste capítulo 1 ao capítulo 3, ela escolhia, selecionava quem iria ouvir ou quem ela queria ouvir. Amém, irmãos? Ela não dava mais valor à palavra. Ela dava valor ao homem que trazia a palavra. Eles não tinham mais desejo de ouvir a palavra. Eles tinham desejo de ouvir o homem que trazia a palavra. Se me permite, meu pastor. É doutrina, a gente tem, eu só conjecturando. Mas assim, eu mesmo estou em falta com a igreja. Dia de segunda, eu preciso me esforçar mais para estar aqui. E essa palavra é para mim. Por quê? Porque não depende de quem vai pregar. Depende da palavra. Paulo, olhe para cá. As 4 facções, elas visualizavam quem é que vai pregar hoje no culto. Deixa eu ver a escala. É Pedro. Hoje eu vou não. Vou hoje não, é. Pedro bate demais. Ah, é Apolo. Apolo fala bem. Hoje eu vou. Né? Diga que a gente não fez isso, irmão. Oh, glória a Deus. Dê um glória a Deus. A gente faz, irmão. A gente não vai mentir para o Senhor. Deixa eu ver quem está escalado hoje. Oxe, vou nada. Tinha uma irmã que eu chamei a atenção a ela, ela dizia assim, vou nada, pastor, comer comida azeda. Olha para aí. Era, pastor. Eu disse, é o que, terra? Tem isso não. Olhe para cá. Um versículo é a palavra de Deus. Paulo estava dizendo, olha, quem foi que morreu na cruz? Foi Pedro? Foi Apolo? Foi Paulo? Por acaso ele derramou o sangue? Não, foi Jesus. E esse merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nesta palavra não é uma palavra qualquer, é a palavra que tem poder, é a palavra que tem autoridade, é uma palavra que tem direção, é uma palavra que tem movimento, é uma palavra que tem mistérios ocultos, mas a gente tem se distanciado dessa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A igreja de Coríntios agora tinha levantado líderes para si. E começou a fazer, olhe para cá, contenda. O princípio da contenda é a gente colocar alguém, aleluia, acima do Senhor. Como assim? Olhe para cá, irmão, em nome de Jesus. Meu pastor presidente dá uma ordenância. Acabou, me perdoe, meu pastor, mas acabou a reunião. Alguém já chega para o outro e diz, e aí, tu vai obedecer? Eu não gostei não. Aí, olhe para cá. Diante da resposta do outro, já levantou o seu ídolo. Já levantou o que, irmão? O seu ídolo. Porque ele entende que a resposta daquele outro é que vai valer e não a do pastor. Quer ver outro exemplo? A dirigente diz assim, olha, vai ser todo mundo de vestido rosa. Quando acaba a outra diz, rosa por quê? Todo ano é rosa, bota verde, bota vinho. Aí começa, eu também acho. Aí olha o que acontece, Ela acabou de levantar um ídolo para si. E o que é que acontecia naquela igreja? Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Jesus.
E o que atrapalhava naquela igreja? O crescimento. Dê um glória a Deus por isso. Atrapalhava o quê? O crescimento. Por quê? Todos pensavam diferente. Se havia 4 grupos, 4 facções, se dividia em 4 pensamentos. Sim ou não? Sim ou não? Um ia para a direita, o outro queria ir para onde? Para a esquerda. Um queria descer, o outro queria subir. E se a gente olhar, eu não vou entrar porque não vai dar tempo, mas se a gente olhar os outros capítulos, nós vamos ver que até na Santa Ceia tinha divergência. É porque a gente lê, mas não entende. Sabe o que existia na Santa Ceia? Por isso que Paulo diz assim, ó, esperai uns pelos... Sabe por quê? Porque chegava rico e pobre dentro da igreja. Era conhecido, depois você pesquise, a festa do amor. E o que significava a festa do amor? Chegava os ricos, sentava do lado direito, comia, bebia, farrava, e os pobres do lado esquerdo orando. Estou dando um exemplo do que acontecia, viu, irmão? Aí o que é que depois terminava? Quando terminava o banquete lá, se juntava todo mundo e ia ceiar. Por isso que Paulo diz assim, esperai-vos uns pelos outros. Porque tinha que ter o quê? Comunhão. Você está entendendo? O princípio da Santa Ceia é relembrar o sacrifício de quem? Jesus Cristo. Mas está em comunhão. Está em quê, irmão? Em comunhão. Glória a Deus. Eu sei que eu já venci essa etapa, viu, irmão? Eu espero que os irmãos vençam também. Eu antigamente, quando eu acabava de pregar, eu passava uns 2 dias sem falar com ninguém. Era, irmão. Porque eu sentia um negócio tão triste em mim. Eu ficava triste, depressivo mesmo, irmão. Porque eu imaginava que eu teria que convencer alguém ao meu respeito. E eu me iludia com isso. Porque eu tenho que fazer aquilo que Jesus pediu para que eu fizesse. A nossa obrigação é com Cristo. Aleluia. Não é com ninguém. Nossa obrigação é com quem? Com Cristo. Muitas das vezes, missionária, isso acontece, nós vamos ser condenados por várias pessoas. Pessoas não vão falar com a gente. Pessoas não vão gostar da gente. Pessoas vão olhar para a senhora, para mim, para o pastor e vão dizer, eu não gosto daquele pastor. Aleluia, eu não gosto da direção da missionária. Eu não gosto da direção do nosso evangelista. Eu não gosto, mas Paulo estava dizendo, olha, tu foste chamado para fazer a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é soberana, é maior, aleluia, do que os olhares contrários. Eu te chamei para uma obra e essa obra tem direção, essa obra tem poder. Te entreguei na tua mão o cajado, a palavra, o instrumento e tu vai adiante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus te chamou com um propósito. Glória a Deus. Olhe para cá. Deus não erra a sua escolha. Glória a Deus. Se Deus te chamou para uma posição, se Deus te chamou para um lugar, se Deus te chamou para uma direção, se Deus te chamou para ministrar, se Deus te chamou para louvar, Ele não erra na sua escolha. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus esta noite. Deus não errou. Só que a gente, irmão, vai entristecendo o nosso coração. Porque a gente começa a olhar para a configuração ou a situação. Quer ver o que mata mais crente? É o próprio crente. Sim ou não, irmão? É, irmão. A gente chama tanto para a igreja e depois a gente quer afastar da igreja. É doutrina, né, irmão? Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. A gente quer tanto perto, quer tantas almas, mas quando as almas chegam, a gente não sabe cuidar. A gente
gente não quer perto. E Paulo dizia: olha, vale a pena quebrar o teu ego para a comunhão da igreja. A comunhão é o princípio de todas as coisas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se for a minha palavra, ela magoa. Se for a palavra de Deus, ela dá ânimo, ela revigora. Eu já vou concluir, irmãos. Glória a Deus. Mas Paulo tenta lembrar que, olhe para cá, irmão, que existem dois tipos de crente dentro da igreja de Coríntios. Os crentes que são carnais e os crentes que são espirituais. Não é assim, meu evangelista? Os crentes o quê? Carnais e os crentes espirituais. Os crentes carnais, ele tem característica, missionário. Qual é a característica? Essa palavra carnal, né? Ela tem dois sentidos no grego. O primeiro sentido é usar a carne. E o segundo sentido é distância do espírito, ou menino na fé. Ou menino o que, irmão? Aí Paulo disse: olha, eu não pude falar com vocês da maneira que eu falo com os outros. Olhe para cá, olhe para cá. A gente tem que saber discernir quem suporta e quem não suporta. A gente tem que saber falar. Eu creio que aqui tem muita liderança, mas a gente tem que saber falar com quem é novo convertido e com quem não é. E com quem está na carne e quem está no espírito. Não é assim, irmão? Sim ou não? Sei que às vezes dá uma raiva tão grande, mas Jesus me segura aqui. Né, irmão? Dá, porque olhe para cá. Quer ver um crente carnal? A gente fala: essa cadeira é aqui. A gente sai, ele tira a cadeira, a gente volta. Você não disse que a cadeira é aí. Eu sei, mas eu queria assim. Bota lá, bota de novo, né, pastor? Tem que estar o tempo todo falando. Não é não, irmão? Tem crente assim, tem ou não tem? Sim ou não, irmão? Dê um glória, não fica com raiva de mim não, viu, irmão? Não é não? Tem crente assim ou não tem? Carnal. Porque, olha, quer ver como é carnal? A gente vai falar das coisas do céu. É de, não, pastor, eu não creio mais não. Não, olha. O senhor não sabe como está a minha casa, não. Olha, nem me aperrei mais não. Me aperrei mais não. Está certo, irmão, amém. Mas olha para cá. Crente carnal, ele é um crente que qualquer coisa, ele se dói. Até a pregação, ele se dói. Foi comigo. A missionária falou aquele versículo, falou para mim. O pastor pregou, ele pregou para mim. Graças a Deus, né, pastor? Já não veio? Pronto. Aí. É pregando, ele pregou para mim, foi para mim. Graças a Deus que a palavra tem direção, né, irmão? Glória a Deus. Porque, olha para cá, o crente carnal, ele não entende que a correção faz parte do amor. Quer ver um exemplo? Quando o pastor corrige alguém, ele prefere sair da igreja do que permanecer na posição. Por quê? Porque para ele a correção é falta de amor. Ele diz o que? Não, o pastor não teve amor comigo não. Não é assim, missionária? Sim ou não, irmão? Vamos ser sinceros? Se um dia a gente saiu, a gente tem que voltar para o lugar certo, fazer aquilo que Deus mandou. Suportar. Porque, olhe para cá, a correção, ela tem um amor. Quem aqui é pai e é mãe? Levanta a mão aí. Ontem à noite a gente fez um culto especial, era um culto de missões, e a gente fez com que as crianças fossem missionárias. Ficou lotada a igreja. A gente disse: cada criança vai trazer o seu pai e sua mãe. Meu Deus. Pastor, foi uma bênção. As crianças trouxeram: papai, mamãe, o senhor tem que ir. Não é me mandar para a igreja não, o senhor tem que ir. Foi uma bênção. Só que eu levei Samuel, Davi e Sofia, meu amigo. Samuel nadava no chão assim, ó, pastor. Os meninos tudo sentadinhos, Samuel nadando, e eu disse: meu Deus do céu. Levei para a porta da igreja, quando chegou lá, ele se jogou no chão da igreja.
A calça era preta, ficou branca. A mão preta, ele dizia assim: eu preciso lavar minha mão. Eu disse: tá certo. Lavava a mão, subia, sujava de novo. Já estava perdendo a paciência. Mas eu olhei com cuidado e vi que ele era o quê? Uma criança. A gente, os nossos filhos, nós fazemos ou tratamos da mesma forma com o novo convertido na igreja? Eita, é forte, né, irmão? A gente vai sair daqui pensando melhor. Sim ou não? Porque o tratamento dos mais velhos tem que ser assim com os mais novos. Conduzir, caminhar, ser espelho, direcionar, muitas vezes repreender. Tá ali meu pastor Amaro. Menos cabelo do que eu, mas eu estou já ficando assim, pastor. Mas a experiência está ali. Eu tenho que ouvi-lo. Não existe ninguém maior ou menor na igreja. E os menores aprendam a ouvir os mais experientes. Porque os mais experientes já passaram pelaquilo que você ainda vai passar ou está passando. Aleluia! E os mais experientes, tenhamos cuidado, aleluia, para não matar, para não ferir, para não excluir aquele que Deus colocou para a gente cuidar. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Paulo entendia e também descrevia que todos tinham dons. E eu vou concluir, irmão. Todos tinham o quê? Dons. Só que ele precisava ser usado com ordem. Precisa ser usado com o quê? Com ordem. Você imagina uma coisa aqui agora. A gente está ministrando a palavra. Alguém vem correndo aqui, toma o microfone e começa a bagunçar aqui. Ninguém ia gostar, ia, irmão? Porque existe o quê? Uma ordem. Agora olhe para cá. Toda igreja, ela tem a sua ordem. Mas isso não significa que a gente não pode trabalhar na obra de Deus. A ordem, irmão, é para o bom andamento da obra. A gente vê muitos por aí falando assim: não, o pastor me impediu de fazer isso. Não, o pastor não impede. Ele apenas quer que faça com ordem. Dê um glória a Deus aí. Ele quer que faça com o quê, irmão? Com ordem. Ah, a missionária Sandra me impediu. Não, ela quer apenas que faça com o quê, pastor? Com ordem. Sim ou não, irmão? Imagina o irmão ali que toca a bateria. A gente aqui agora pregando e o irmão ali na bateria. Batendo. Quem ia gostar? Ninguém. Porque tem que ter o quê? Tem que ter o quê, irmão? Ordem. Ordem não significa opressão. Ordem não significa reprimir, aleluia, o dom. Precisa apenas aprender a ouvir melhor. Precisa aprender a ser direcionado pelo Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Olha, o culto ele tem ordem e tem decência e tem caráter. Aleluia, glória a Deus. Precisamos estar atentos às coisas de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para concluir, e já fecho a Bíblia, irmão, Paulo estava dizendo, olhe para cá, que nem todo mundo vai ouvir, aleluia, o teu conselho. Nem todo mundo vai gostar do seu conselho. Mas aqueles que estão no Espírito, esse sim vai andar e ouvir. Irmãos, nós estamos ali trabalhando em Penedo, cooperando com o nosso pastor em Penedo, faz alguns anos. Acredito que hoje eu sou o dirigente mais velho da DGE. E esse mês que passou, nós fizemos o
13º casamento lá em Penedo. Dê um glória a Deus por isso. A gente chegou lá, irmão, e a gente que cantava, não que isso seja pecado, viu, irmão? Mas assim, o marido era crente, a irmã era crente, mas não era casada. E hoje a gente conseguiu, aconselhando, zelando, direcionando, a fazer 13 casamentos, fora os demais que a gente não conta, que eu estou virando já aquele padre casamenteiro, né, irmão? Casei tanta gente em São Lourenço, mas, graças a Deus, olhe para cá, é uma função que Deus me colocou lá em Penedo, organizar algo que estava desorganizado. Hoje, famílias se renderam a Cristo naquele lugar. Olhe para cá. Nunca guarde uma ferramenta que Deus te emprestou. Sirva o Senhor com amor, com cuidado, com zelo. Louve a Deus. E olhe para cá. Eu sei que eu estou diante de pastores e obreiros e irmãos que aqui estão. Irmãos, tenha caráter de homem de Cristo. Para os dias de hoje, a palavra andar com caráter é muito difícil. Sim ou não? Conhecemos líderes que falham, todos nós falhamos. 30.000 decisões nós tomamos num dia. Desde a hora que acordamos até quando vamos dormir. Será que não vamos errar, meu pastor Iraquidã? Vamos errar ou não? Sim ou não? Sim, vamos errar. Mas uma coisa que você não pode manchar é o seu testemunho. É o seu caráter. Sabe por quê, irmão? Ninguém mais vai dar crédito àquilo que você prega, aquilo que você fala. Sim ou não, meu pastor? Ninguém vai dar crédito. Pessoas não vão te ouvir. Eu disse ontem para uma irmã: pegue qualquer pastor daqui de São Lourenço e faça uma prova. Entre em boca de fumo como eu entro. Ninguém entra, irmão. Em Cracolândia eu entro em São Lourenço. Sabe por quê? O testemunho, ele tem que estar ligado à obra santa do Senhor. Aleluia! Tem uma Cracolândia lá perto da igreja. Já vou fechar, vou terminar. E é complicado. Quase toda vez é homicídio, irmão. Preocupante mesmo. Eu fiz um sopão, botei as irmãs, bora irmã, botei no carro. As irmãs, pastor, mas o senhor vai entrar ali. Eu disse, não tem problema não. Botei o carro aqui, peguei o sopão, fui as quentinhas, fui lá dentro, irmão. Irmão, diante de Deus. Parece ratos, irmão. Saindo do esgoto. Sabe por quê? A violência, o mundo está avançando, porque falta a obra de Deus avançar também. Então que possamos entender, Deus nos deu um dom para entrarmos diante da sabedoria de Deus em lugares que homem nenhum tem autoridade, mas devemos carregar este poder e glorificar o nome do Senhor, porque a obra santa do Senhor irá se responsabilizar. Que Deus abençoe.